Hoje venho ter uma conversa um bocadinho mais longa convosco. ahm, no fundo, porque a verdade é que nos últimos meses e nos últimos anos eu tenho veiculado um estilo de vida diferente, uma forma diferente de estar, de viver, basicamente de perspectivar a vida. Criei um novo projeto chamado Wonder Up. Tenho tirado variadas formações na área de desenvolvimento pessoal, comportamental, espiritual e tenho feito descobertas muito próprias que me têm ajudado a viver e a estar no agora de uma forma completamente diferente do que era antigamente. E queria, no fundo, trazer-vos aqui num pequeno vídeo um bocadinho da história que me fez chegar a este momento e explicar-vos o que é que eu faço exatamente e como é que posso mudar ou ajudar a mudar o vosso mindset se efetivamente estiveres a passar por algumas questões que eu já passei, que eu passo ainda, e como é que, de uma forma profissional, porque é isso que eu tenho tentado nos últimos tempos com tanta ferramenta que tenho adquirido, alcançar, a profissionalização nesta área, ajudar-vos. Eu não gosto muito de rotular o que eu faço, até porque eu acredito que quem entra neste caminho do desenvolvimento pessoal e espiritual vai fazendo o caminho. É muito raro aquela pessoa que faz, ou pelo menos aquela pessoa que eu considero a nível profissional e alguém a que eu poria a minha mão, a minha vida nas suas mãos, aquela pessoa que faz uma certificação e que automaticamente diz: eu sou coach, ou sou coach de alta performance, ou trabalho em PNL, ou, ou sou aprendiz ou formando deste ou daquele, apesar de haver nomes fantásticos pelos quais nós nos devemos guiar também, mas acredito que a verdade está em criarmos o nosso estilo, a nossa escola, e porque se nós, quem trabalha nesta área e quer ajudar nesta nova era, as pessoas que estão desse lado, tem que se basear na sua experiência de vida e, portanto, o que acontece comigo é que, ao longo destes 2 anos, com estas formações todas, a alta performance que vos disse, o coaching puro e duro, o auto-coaching, a PNL, Programação Neurolinguística, variados workshops a nível espiritual com a Inês Gaia, que foi assim uma grande descoberta, o Enneagrama, que tem sido assim uma grande escola na minha vida com o Eduardo Turgal. Também estudei, há pouco estava a falar de alta performance com a Susana Torres, uma coisa muito mais pragmática, e com o Jorge Coutinho também, muito direcionado para objetivos. Mas a verdade é que neste momento da minha vida eu já começo a perceber e a sentir, e demora tempo, para onde é que eu me quero vocacionar a nível de trabalho, quem é que eu sinto que vem ter comigo. Claro que não fecho as portas a ninguém, obviamente, mas cada pessoa tem a sua forma de estar na vida. E ainda há pouco fiz um post no Instagram, há uns dias, em que falava do espelho. Nós somos espelho de tudo. Os nossos relacionamentos são o espelho do que nós ansiamos ou do que nós temos medo. Um, e a nossa família e a forma como lidamos com ela também espelham os nossos anseios, as nossas revoltas, os nossos, uh, os nossos sonhos. E também profissionalmente acredito que quando eu embarquei neste caminho de querer ser e trabalhar na área do coaching, eu não, como eu dizia, eu não gosto de rótulos. Ser coach é uma palavra que se tornou muito banal e as pessoas muitas vezes nem sabem o que é que um coach faz. Sabem mais o que faz um coach, por exemplo, de desporto, e faz todo o sentido, porque é isso mesmo que tu fazes, não é? Ajudar a potenciar a tua melhor forma, a tua melhor parte. No desporto é fácil de explicar, na vida não, nem tanto, não é? Mas sim, um coach é isso e não deixa de ser o que eu estou a fazer cada vez mais na minha vida e na vida dos outros, mas decidi chamar-me, auto-intitular-me, eu não sei se existe mais nenhum, comunicadora transformacional. Encaixa em tudo o que eu tenho feito até hoje. Comunicadora é o que eu sou de raiz, é a minha essência, é a minha base. Fui apresentadora há muitos anos, eu sou apresentadora há muitos anos, aqui está a identidade. Durante alguns anos eu dizia eu era um bocado frustrada por ter deixado de trabalhar tão regularmente. Hoje em dia eu tenho que me lembrar, acaba por ser aqui um mecanismo de auto-coaching, que a identidade que nós criamos de nós mesmos
ajuda a que a realidade aconteça. E, portanto, dizer eu fui apresentadora, eu sou apresentadora, porque sim, porque foi aí que eu nasci para a comunicação, com, sei lá, 17 anos, acho eu, comecei a fazer o Templo dos Jogos, depois fiz o curto-circuito, depois fiz o Portugal Radical, curto-circuito, top vídeos, top filmes, trabalhei em Madrid, trabalhei na RTP, portanto, tudo o resto foi na SIC, não é? Curto-circuito e etc. E Portugal Radical. Depois trabalhei na RTP a fazer também um programa fantástico com o Markle, que se chamava, e com o Gaspar Borges, que se chamava Sem Filtro. Passei depois para os tais programas no AXN, em que gravava em Madrid. Fiz paralelamente rádio durante muito tempo, na Antena 3, na Nova Era do Porto. Antes ainda tinha feito na Super FM, quando trabalhava na Portugal Radical. E, portanto, foram anos ligados à comunicação. Paralelamente, sempre a escrever. Escrevi na revista X, na altura com a direção da Laurinda Alves. Primeiro no Correio da Manhã, depois no Público. Portanto, são partes da minha vida que poucas pessoas conhecem. E depois, quando fiquei mais profundamente ligada ao social e como relações públicas, trabalhei também como relações públicas com a Maia, no Buda. Lembram-se do Buda, Lisboa? Quem é da minha idade deve-se lembrar. Trabalhei na Capital e foi assim que entrei no mundo do DJing. Mas isto para vos dizer que a comunicação sempre lá esteve, continua. Eu considero inclusivamente que a música e a parte do que eu faço a nível musical, como DJ, é comunicação. E de tal forma que o próximo curso que eu vou fazer, aliás, Nuno Cunha, estou à espera do próximo, vai ser terapia do som, ou sei lá, no fundo são a forma de como o som e como as vibrações do som podem influenciar a nossa forma de estar, a nossa saúde, o nosso mindset, a nossa energia. É incrível e, portanto, tudo encaixa, estão a perceber? Bem, o que é que eu vos quero dizer? Hoje estou num dia feliz porque estou a escrever o meu primeiro artigo para uma revista chamada Boa Estrela, está aqui ao lado. A Boa Estrela é uma revista que existe há 26 anos, portanto, das publicações mais antigas em Portugal e que fala de corpo, mente, espírito e casa. Casa no sentido de, por exemplo, de coisas ligadas ao Feng Shui, espírito, espiritualidade. Eu acredito que cada vez mais a nova era que se está a abrir e a vibração que está a entrar neste planeta faz com que as pessoas estejam muito mais ligadas a esta espiritualidade de uma forma saudável, sem haver preconceitos e clichês. A mente tem muito a ver com a parte racional da coisa e, portanto, lá está com o coaching puro e duro, com como atingir determinado objetivo, como chegar até lá. É maravilhoso. As ferramentas do coaching têm sido cruciais para mim, mas depois do estudo todo e de toda a integração em mim, misturados com esta parte espiritual e inconsciente, se calhar, aquela parte que nós não acreditamos que... em que nós não acreditamos tão facilmente pela racionalidade, mas tem que vir daqui do coração, do nosso chakra do coração. Muita ancestralidade misturada também em tudo aquilo que eu acredito, no que significa... ou antes, isto significa que eu vou beber a sabedorias ancestrais, à sabedoria do yoga, portanto à indiana, à sabedoria e da forma como se vê o corpo nessas matérias e nessas filosofias, muito à sabedoria oriental, japonesa e também chinesa, mas no meu caso talvez mais japonesa, porque estudei macrobiótica, é outra coisa que ainda não vos disse aqui. Estudei macrobiótica, fiz 2 anos completos do curso de macrobiótica, ainda com o saudoso Francisco Varatojo, onde estudei não só a forma da alimentação e como a energia yin-yang está aí implicada e como nós somos o que comemos, mas também a macrobiótica de uma forma mais global, desde shiatsu até aos meridianos, até que atravessam o nosso corpo, a forma de nos realinharmos, algumas práticas como o tai chi e o qigong para... Bem, isto é assim um mundo. E para quem só me conhece... daquele feed do Instagram, cima abaixo, hoje acho que é o dia de chegar aqui e vos dizer e assumir, até porque não há coincidências. Hoje estou a escrever para a Nova Estrela, para a Boa Estrela, uma nova fase da minha vida, e é uma revista que há 26 anos não sai das bancas. Se calhar para vocês que estão ligados sei lá, mais à parte digital, pensam, mas revistas e tal. Sim, eles neste momento, antes da pandemia estavam a vender 10 mil exemplares.
E agora na pandemia passaram aos 6 ou aos 7 mil, o que significa que existe público. Digo-vos isto, se calhar para vocês não é significativo, mas há muitas publicações que têm alguma credibilização na área, que vendem muito menos, só têm nome. E então para mim é uma honra poder falar, e eu vou abordar um tema que chegamos aqui, não é? Depois de toda esta história. Eu tenho tido alguma dificuldade em posicionar-me, encontrar aquele target, aquele que eu quero trabalhar e que se identifica comigo. E tem sido um caminho. Tenho-me moldado e sinto que as pessoas têm moldado a mim. Sei que existem temas que me tocam de forma tão próxima e tão particular que eu, para além das ferramentas mais académicas que tenho tido e que tenho estudado, também tenho a famosa escola da vida, oh yeah, a famosa escola da vida, que é, sem dúvida, onde tu experiencias, não é? Uma coisa é a teoria, outra coisa é perceber se aquilo funciona contigo ou não. Dou-vos o exemplo, a meditação, as minhas meditações, porque eu medito à minha maneira, foi, em determinada altura da minha vida, a minha salvação. E salvação mesmo, porque eu estava a entrar num caminho que racionalmente eu sabia que não era o certo, com muita ansiedade, com muitos medos, com muito... a deixar que a parte sombra da Rita se sobrepusesse à parte luz, que é algo que muitas vezes não se fala. Quando nós falamos em poços bonitos da luz, e somos luz, e luz para si, e um abraço de luz, nós todos somos sombra e somos luz, e temos que conhecer a nossa sombra para conseguir chegar à nossa luz. E houve um momento que foi a meditação, o olhar para dentro, o acalmar. Sim, mesmo com esta energia, eu consigo acalmar, e se calhar por esse contraponto é que é maravilhoso, e eu consigo mesmo. Através das meditações, através do olhar para dentro. Portanto, isto para vos dizer que foi na prática que eu percebi, não são cá com teorias, não é cá com teorias. Criei o meu próprio programa, o Wonder Up Mornings, em que eu todos os dias envio uma meditação ou uma outra prática destas que eu tenho aprendido a um grupo de mulheres, por isso fica já atenta que vai começar já em setembro. Se quiser estar comigo, é só enviar-me uma mensagem, eu explico-te como é que se processa. Ou seja, todos os dias de manhã recebes uma mensagem. Eu tenho feito no WhatsApp, mas provavelmente passarei para o Telegram, porque é uma nova plataforma, mas isso é indiferente, o que interessa é que chegue a quem quer. E cada vez mais sinto, apesar de já ter feito processos de coaching individual e saber que quem fizer comigo, por exemplo, um processo de coaching durante 10 sessões se encontra mesmo, nem que seja a bufetada, porque às vezes são processos duros. Eu acho que chegou o momento, e por isso mesmo é que eu estou a falar daqui da Boa Estrela, porque o meu artigo vai basear-se nisso. O meu primeiro artigo vai sair em setembro também, no auto-coaching. Eu sinto que a minha missão, a minha em particular, tendo em conta que já sou uma figura que algumas pessoas têm alguma referenciação, mais do que para já fazer processos de coaching complicadíssimos em que as pessoas têm que despender o seu tempo, o seu dinheiro, a minha forma de estar aqui convosco é ensinar-vos técnicas, recursos de auto-coaching, a forma de vocês aí em casa, na vossa vida, aplicarem aplicarem ferramentas que vos podem mudar efetivamente a vida. Pessoas que tenham a vida muito enrolada e não sabem lidar com isso, às vezes é só um clique, porque uma das coisas mais bonitas que eu aprendi neste processo é que não são os acontecimentos em si, é a forma como tu lidas com os acontecimentos que pode fazer com que aqui a tua vida mental, que a tua mente e que o teu espírito estejam em paz, ou não. Não é? Até porque às vezes há pessoas que não têm efetivamente quase problemas nenhuns. Olha, as famosas depressões, famosas não no sentido pejorativo, depressões, porque é uma palavra que toda a gente conhece, e que com elas muitas vezes as pessoas até têm uma vida boa e não sabem porquê. Existe aqui uma questão quase química no nosso cérebro que faz com que a depressão exista, não é? E não se consegue muitas vezes, é muito difícil de ultrapassar. Por isso nada é estanque. O auto-coaching pode ajudar-te, e ajudou-me a mim, e é o que eu faço todos os dias. E espero que
com esta explicação tu entendas o que é que eu estou a fazer, a trabalhar muito com base no Enneagrama, que depois eu virei aqui explicar-te num outro vídeo. E chegamos aos 15 minutos. Até já!